Senimbigelela igameni linkosi Jesu. Há 14 meses eu saí da África, a África ainda não saiu de mim. Uma vez que você é mordido pelo bug africano, você nunca mais é o mesmo. Eu estava pensando aqui, à medida que a gente cantava, olhando gente entrando e saindo, a minha mente voltou lá atrás, quando ainda a CCP se reunia numa garagem. E depois nos reuníamos durante muito tempo no porão daquela igreja Assembleia de Deus que tem ali. E todo fim de semana era uma farra santa. Sabe quando o salmista fala sobre as coisas do passado, que ele fala, Senhor, me recordo das coisas que fizeste no passado. Eu me lembro de Booth. Booth foi o cara que começou o exército da salvação. Sabe como é que ele começou? Ele começou a ler sobre os moravianos, sobre os pietistas, sobre os wesleyanos e viu como é que Deus moveu o mundo com um punhadinho de gente. Booth, naquele dia, ele ajoelhou-se e ele só falou com Deus uma coisa. Ele falou assim, Senhor, faz isso de novo. Quando eu olho para vocês, quando eu olho para a nossa igreja, quando eu olho para a caminhada dessa igreja, muitas vezes eu falo com Deus quando eu estou aqui, Senhor, faz isso de novo. Aquilo que o Senhor fez no começo. Traz mais gente para o conhecimento da palavra do Senhor. Na África, a gente nunca se levanta diante do povo de Deus e começa a falar. A primeira coisa que a gente fala, e eu falei para vocês em Siswati e Zulu, que significa, eu saúdo vocês com a graça e a paz de Jesus. Só a graça dele pode dar paz para a gente. Deixa eu misturar um punhado de coisa e no final eu acho que você vai entender, quando a gente estava cantando, leva-me além a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Eu estou começando pelo final, gente. Sabe quando é que isso vai acontecer na sua vida? Quando a gente começar a obedecer a Deus. Quando a gente começar a colocar caminhada na nossa palavra, naquilo que a gente diz que a gente crê. Meu amado, minha amada, você pode cantar isso até a sua língua pregar no céu da boca, que se você não obedecer a Deus, nada disso vai acontecer. Absolutamente nada. E quando eu canto isso, eu canto pedindo a Deus, me ajuda, Deus, a colocar caminhada na minha crença, na minha fé. Colocar passos naquilo que eu digo que eu acredito. Romanos capítulo 15, versículo 23 a 33, diz o seguinte. Mas agora, não havendo nestas regiões nenhum lugar que eu precise de trabalhar, e visto que há muitos anos anseio vê-los, isso é Paulo escrevendo para a turma que reunia lá em Roma, a igreja da cidade de Roma. Planejo fazê-lo, visitar vocês, quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá, para a Espanha. Depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. É 15, de 23 a 33. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Pois a Macedônia e a Acaia, isso aí é uma parte da Grécia e uma parte da Turquia, no trio hoje, tá? Tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém, pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, ele queria dizer, das bênçãos espirituais daquilo que veio dos judeus, e quem é que veio dos judeus? Jesus. Se participou dessas bênçãos, devem também servir aos judeus com os seus bens materiais.
Assim, depois de completar essa tarefa e ter certeza de que eles receberam esse fruto, essa oferta, irei à Espanha e visitarei vocês de passagem. Recomendo a vocês, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos. Ele podia pedir uma graninha a mais no bolso, não podia? Podia pedir uma vida mais leve, né? Viver um pouquinho mais na flauta, porque esse negócio de viver debaixo de pedra enche o raio da paciência. Não é mole, não. É fácil ser pedra, o difícil é ser vidraça. Orem para que eu esteja livre deles, de forma que, pela vontade de Deus, eu visite vocês com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. E o Deus da paz seja com todos vocês. Aí ele termina dizendo amém. Aí ele termina dizendo amém, está escrito lá. Pelo amor de qualquer coisa. Aí ele termina a carta escrevendo assim, amém. Vocês estão aqui, né, gente? Ninguém dormiu ainda não. Aguenta as pontas que o sermão não começou, não. Um dos últimos que eu participei em Moçambique, o culto demorou 5 horas. Se eu não tivesse que voar às 3, imagina o que ia acontecer. Você já experimentou fazer aquilo que você tem que fazer? Quando a gente faz aquilo que a gente tem que fazer, a turma olha e fala assim, é o que você tinha que fazer. Nada demais é esperado de você. Tinha que fazer. Ponto final. Você está fazendo o que é normal, não é novidade nenhuma. Muitas vezes a gente fazendo apenas o que a gente deve fazer não traz impacto momentâneo. Lembra aquele ditado? Ninguém nota o que você faz até no dia que você deixa de fazer? Quem é mãe aqui? Experimenta deixar um dia de fazer almoço para vocês verem. Todo mundo vai notar. Mas no dia que faz, é ou não é? Todo mundo come e tal, lambe os beiços, limpa e tal. Tudo numa boa. Experimenta deixar de fazer um dia. Outra coisa que todo mundo nota é quando você faz o que você não devia fazer. Isso aí todo mundo nota. Não apenas nota, como fala. E como fala. Não é verdade? Agora, e quando você faz além do que te pediu para fazer? Nem sempre também é notado, não é verdade? Pense nisso em termos de igreja local. É reconhecido no mundo inteiro, em todas as culturas, que 20% dos membros da igreja fazem o trabalho de 80%. E mais do que isso, 20% dá o trabalho de 80%. Então você já sabe como orar pelo pastor Renato, né? Quem veio aqui no comecinho da nossa igreja e tem a oportunidade de voltar aqui hoje, nota aquilo que Deus fez no nosso meio. Tem gente espalhada por tudo quanto é canto aí, gente que foi para a escola e sentiu o chamado de Deus para fazer isso, para fazer aquilo. Nós temos membros da nossa igreja bem espalhados, fazendo coisas por aí afora no reino de Deus, que a gente não sabe mais contar todos eles. Meus amados, é da mesma forma nas Escrituras. O livro de Romanos é bem claro. Primeiro foi escrito por Paulo, foi escrito da cidade de Corinto, depois você pode ler 2 Coríntios capítulo 9 e 8, você vai ver a oferta que foi levantada para ser mandado para a Judéia, teve uma fome muito grande em Jerusalém, e o pessoal que era pobre, gente, não era classe média não, gente, já era pobre, choravam com Paulo, nos dê a bênção, a oportunidade de poder dar. E Paulo diz, em 2 Coríntios capítulo 8, que eles deram muito além do que eles podiam. É aquela história tipo Moisés, sabe? Pelo amor de Deus, não traz mais não, que não tem mais onde guardar no banco. Já pensou o dia que a nossa igreja chegar a esse ponto?
começar a falar, pessoal, nós estamos avisando, hoje é segunda-feira, para ninguém trazer dízimo ou oferta no domingo, porque não tem mais dinheiro, jeito de caber dinheiro no banco. Né? É essa história aqui, do pessoal de Corinto. Deram muito além do que podiam, além das suas forças, deram de si mesmo, etc, etc, etc. No finalzinho do livro, Paulo começa a conversar com o pessoal de Roma e fala assim, eu desejo ver vocês de novo. Ele já tinha estado lá uma vez. Ele falou, eu quero fazer isso quando eu estiver indo para a Espanha. É a única vez que a Espanha aparece na Bíblia Sagrada. É nessa citação de Romanos capítulo 15, e não aparece uma vez só não, aparece 2 vezes. Ele 2 vezes fala da Espanha ali. Lembre-se de uma coisa, todos nós, não tem esse negócio de eu não tenho o dom disso, não. Todos nós somos chamados e ordenados a falar daquilo que cremos, em quem cremos, e por que cremos? Não era diferente com Paulo. Mas, de uma maneira geral, todos nós devemos fazer isto com um espírito de oração, de dependência de Deus. Aquilo que eu chamo de intencionalidade, tendo a intenção séria de fazê-lo. A ideia aqui, meus amados, é que nós precisamos começar a mover um pouquinho mais as nossas máquinas, os nossos motores, sermos intencionais na nossa missionalidade. O pessoal fala assim, mas pastor, eu não sou chamado para ser missionário. Tudo bem, nem todos são chamados para irem, mas você é chamado também para ser missionário em orar por outros que vão. Você é chamado também para ser missionário, para contribuir, para com aqueles que vão, possam ficar lá, porque se Deus chamou eles lá, eles têm que ficar lá, eles não têm que ficar aqui, não. E quando nós não participamos de nenhuma dessas formas, como igreja, nós estamos desobedecendo a ordem de Deus. Aí chega no domingo aqui, bonito, legal, a gente começa a cantar. E sabe o que a gente canta? A gente canta isso aqui, ó. O trem aqui não está cooperando comigo. Aí a gente chega aqui e canta muito bonito, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ao Senhor, mas nós não obedecemos a Deus. Como é que Deus vai fazer isso, gente? Deus Ele nunca vai contra a sua própria palavra. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele continua fiel. Aí sabe o que a turma de crente mal avisada fala? Ele se mantém fiel a mim. Mentira, não se mantém fiel a você, não. Ele se mantém fiel à sua palavra. Agora, a sua palavra diz que Ele me abençoa, não é por causa daquilo que eu sou, é por causa daquilo que Ele é. Não é por causa da minha caminhada, mas porque Ele está junto comigo na caminhada. Não é porque aquilo por onde eu quis andar, mas porque Ele dirige os meus passos. O coração do homem pode fazer os planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E é por aí, gente. Se nós queremos que Ele nos leve a um nível mais profundo, me leve além, e que a minha vida flua mais da unção dEle, nós temos que começar a obedecer. Mas vamos dar uma olhada nesse texto aqui, como é que isso acontece? Deixa eu dar umas pinceladas rapidinhas. Nós temos que entender que nós, como crentes, sempre temos que perguntar: o que mais posso eu fazer para cumprir o meu papel no reino de Deus? Não é aquilo que eu estou fazendo. A pergunta tem que ser: Senhor, tem alguma coisa a mais? O Senhor quer me usar de alguma maneira a mais? O Senhor quer me levar mais além nesse plano Teu para a minha vida, para o engrandecimento do Teu reino, para que outros possam conhecer a Tua luz, para que outros possam conhecer a Tua glória. Sabe por quê? Porque nós somos chamados para 2 coisas. A primeira coisa é enjoiar a Deus, né? Para que nós vamos criar? Para glorificar a Deus e para que mais? Gozá-lo para sempre. O que a palavra quer dizer, gozá-lo para sempre, na prática é refletir aquilo que Deus é para sempre. É como, lembra que brincadinha idiota que a gente fazia quando criança? Pegava um espelho e ficava colocando no sol assim para ir no olho dos outros? Lembra? Ah, vocês também fizeram isso, né?
Pois é. Não só sou eu que sou pecador, não. É exatamente isso que nós somos chamados para refletir a luz para aqueles que não conhecem a luz. Nós não fomos chamados para ser luz da luz, mas para ser luz das... O trem difícil é ir para as trevas para ser luz, né, gente? Nós fomos chamados para ser sal da... e não sal do sal. O sal, se fica no saleiro, não presta para nada, gente. O sal tem que ir para a carne, o sal tem que ir para a comida. O sal tem que promover sabor. Então, essa é a pergunta que nós temos que fazer. Tem mais alguma coisa que eu posso fazer nesse reino? Veja no versículo 23. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar que eu precise trabalhar, visto que há muitos anos anseio fazê-lo, não tem mais nada aqui que eu possa fazer. Então eu pergunto, Deus, que mais eu posso fazer pelo teu reino? Mas antes nós temos que cumprir o que está nas nossas mãos para fazer. Não adianta querer fazer mais se aquilo que nós temos para fazer nós não fazemos. Lembre-se, temos que ser para depois fazer. Certo? Você não é um fazer humano, você é um ser humano. Captou a mensagem? Nós gostamos de ficar ocupado, de fazer a coisa bonita, de fazer a coisa legal, que todo mundo possa ver, que todo mundo possa aplaudir, mas se nós não somos, o que fazemos se torna vazio, sem valor, momentâneo. E Jesus, em João capítulo 14, ele diz o seguinte, olha, não foram vocês que me escolheram. Então, cuidado com esse negócio de eu escolhi Jesus. Você não escolheu coisa nenhuma. Eu escolhi a vós outros, para que vocês possam ir e dar folha verde que todo mundo vai gostar do brilho dela. Não, ele falou, para que vocês possam ir e dar frutos, e frutos que permaneçam. Aquilo que fazemos, meus amados, vem daquilo que somos. Olha o versículo 25 a 26. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisto e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém. Porque se deles receberam bênção, eles têm que servir a eles também com as suas coisas materiais, seus bens materiais. Deixe-me dizer uma outra coisa, baseado naquilo que nós estamos lendo sobre Paulo aqui. Não é apenas começar alguma coisa. Porque, às vezes, nós temos essa tentação, né? Ah, mas não está acontecendo nada, então vamos inventar um trem para começar alguma coisa, que aí a gente faz algum troço, né? Então, porque não está tendo movimentação, então a gente tem que fazer alguma coisa. O grande problema nosso, muitas vezes, é que nós começamos e não terminamos. O exemplo de Jesus é aquele que começou a obra em vós, há de completá-la até o dia do Senhor Jesus. Não é? É Hebreus capítulo 12, desembaraçando de tudo aquilo do pecado que nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não é um sprint, é uma maratona, é para chegar até lá. Quanta gente começa bem e termina tão mal na vida. E o que Paulo está nos ajudando a entender aqui é que nós temos um alvo final. O alvo final dele era a Espanha. Mas olha que interessante, no meio da jornada, de chegar lá no alvo final, ele fala de uma coisa chamada encorajamento. Eu quero parar aí para encorajar vocês e para ter descanso para o meu coração junto com vocês, para ter refrigério no nosso coração. E olha como é que ele fala isso. Versículo 24. Depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês, eu visitarei vocês de passagem, versículo 28. Versículo 29, sei que quando for visitá-los, irei na plenitude de Jesus. Bonito, né? Eu estou indo aí porque Jesus faz cócega no meu coração e eu quero ser uma bênção na vida de vocês. Eu quero estar junto com vocês porque a gente se aquece
mutuamente. Versículo 32, de forma que, pela vontade de Deus, eu visite vocês com alegria e, juntamente com vocês, desfrute um período de refrigério. Viu que enquanto a gente anda, enquanto a gente faz aquilo que a gente pode fazer, deve fazer, ir além do que precisa fazer, a gente pode encorajar uns aos outros na caminhada? Mas eu tenho que entender que para chegar ao alvo, eu tenho que planejar. Nós não gostamos muito desse negócio de planejar, porque a gente fala assim, não, a gente vai no Espírito. Né? A gente vai no Espírito. O Espírito deixa a gente fazer o que a gente quiser. Ele vai... Às vezes, meus amados irmãos, nós não estamos indo com o Espírito de Deus. Nós estamos indo com o Espírito da nossa carne. É por isso que Provérbios 3 cabe tão bem aqui. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Sabe por quê? Porque a resposta está em Jeremias capítulo 17, 9. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Isso significa dizer, o nosso coração, se puder, corre atrás da corrupção. Por isso que no meio nosso, do povo de Deus, não tem esse linguajar. Eu não sinto a presença de Deus. Ele não se faz mentiroso. Ele disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu vou estar, sentindo você ou não. Por quê? Porque meu coração é enganoso. Por isso que a gente precisa aprender a planejar e precisa aprender a depender de Deus. Agora, é certo, quando dependemos de Deus e começamos a caminhar na sua dependência, Ele faz uns trem que você fica assim, mas como é que isso aconteceu? Quando nós estávamos a procurar esse lugar aqui onde nos reunimos hoje, a gente não tinha a liderança da nossa igreja não tinha a mínima ideia do que Deus ia fazer. Até que Deus mandou um casal lá, já idosos, e colocou no coração deles, é para ajudar os filhos lá da CCP. E aí nós ficávamos como quem sonha. Vocês que estavam na liderança, vocês lembram disso? Nós não sabíamos o que pensar. Como é que Deus faz quando nós começamos, em fé, caminhar? Para mim, não tem jeito de pensar nisso, gente, sem me sentir emocionado. Quero ir a Roma, diz Paulo. Quero ir à Espanha, mas no meio do caminho eu quero visitar vocês. Isso é planejamento. Por que você acha que Deus fez a luz antes de fazer a grama? E fez a grama antes de fazer os animais? Isso se chama planejamento. Por que Jesus fala assim, mas quem quer construir alguma coisa tem que sentar e fazer os cálculos, porque senão termina e não faz, o pessoal fala assim, aquele lá, que começou sem saber o que queria fazer. E é por aí. Nós temos que aprender a planejar. Nós temos também que ser intencionais naquilo que planejamos. E temos que fazer algumas perguntas. O que a gente quer fazer? Onde é que a gente quer chegar? Como é que a gente vai chegar lá na nossa jornada? O alvo de Paulo era ir até a Espanha. E ele fala com o pessoal de Roma, eu quero trazer vocês comigo. Você fica pensando, caramba, ele queria levar a igreja toda de Roma com ele. Não é isso. Através daquilo que vocês são na minha vida, eu quero trazer vocês comigo. Quantas vezes, andando pelo interiorzão de Moçambique, e lá no Nortão eu lembrava, mas domingo o Moisés tinha me escrito que vai ser um culto de missões lá, eu sei que eles vão estar orando por mim. E eu sabia que porque muitos estariam orando por mim, eu podia confiar que Deus ia fazer alguma coisa. É por causa da oração dos irmãos que o projeto missionário de Deus, através da igreja local, acontece. O plano de Deus é a igreja local. Deus não tem outro plano, não, gente. O plano dele somos nós. Não existe outro plano. Sabe por que as pedras não vão falar nada? Porque Deus vai usar a gente. Deus vai levar a gente. Deus vai levar a sua igreja. Então eu falo assim, mas se os homens calarem, as pedras clamarão. Sabe por que as pedras não vão clamar? Porque Jesus não morreu por pedra. Jesus morreu por mim, por você. Estava conversando com um pastor, muito amigo meu, eu acho que eu contei isso aqui há um tempo atrás, e alguns de vocês não estavam aqui,
Esse pastor era um homem santo de Deus, teve uma conversão fenomenal, e éramos parceiros de ministério em Moçambique, e um dia, conversando com ele, sempre nos telefonávamos e conversávamos um pouco ao telefone, ou eu ia na casa dele, ou ele vinha na minha casa, a gente conversava sobre ministério, e um dia eu virei para ele e falei assim: ô Vasco, você está com raiva de mim? E ele colocava aquele sorriso grande nos lábios e falava assim: ô irmão Barbosa, por que você está falando isso? Eu falei: não, você não atende mais meu telefone. Você está olhando aí, vê que sou eu, não atende, desliga. Não é isso. Eu falei: não, é isso. Então, na África, muitas vezes nós temos esse jogo, o que nós chamamos de jogo cultural. Nós brincamos um com o outro para fortalecer uma ideia. E a ideia dessa nossa brincadeira era fortalecer a nossa amizade. Nós somos amigos, nós somos irmãos, nós somos parceiros. E brincamos por uns 5 minutos. Mas Vasco, se você fala que você ainda é meu amigo e você não atende meu telefone, onde é que você está? Eu falei: pastor, eu descobri um lugar onde a gente não tinha igreja ainda. É mais ou menos 30 quilômetros daqui de Maputo. E eu fui lá e comecei a orar para Deus me mostrar alguém para começar uma igreja lá num quintal, em algum lugar lá. Falei: mesmo Vasco, me conta mais. Ele falou assim: pastor, eu fui nesse lugar, eu comecei a andar no meio dessa aldeia e comecei a orar e pedir a Deus: Deus, me mostra uma pessoa que eu possa fazer uma reunião de oração, eu possa falar da Bíblia no quintal deles. Aí vinha uma mulher lá, e a mulher parou e fez uma pergunta para mim, eu respondi, eu falei assim: onde é que a senhora mora? Ela falou: moro ali. Eu falei assim: eu posso ir lá falar de Deus? A mulher falou: pode, se é de Deus, pode. Ele foi lá no quintal da mulher, a mulher chamou todo mundo, toda a gente lá da aldeiazinha, foi lá, ele falou de Jesus. Ali alguns aceitaram a Cristo, ele resolveu ficar naquela área mais uns 5 dias para ensinar a Bíblia para eles e tal. Aí a mulher, no finalzinho do culto, virou e falou assim: o senhor pode falar de Deus para aquele menino lá? Ele olhou para o menino, era um menino aleijado, estava no chão com as pernas cruzadas, mirradas. Ele falou: posso. Ele falou assim: o senhor talvez pode orar por ele. Eu: não, vou lá orar com ele. Chegou para conversar com esse moço e falou com ele, perguntou o nome: vou orar por você. E Vasco, quando foi para orar para esse menino, olhou para o lado assim, olhou para a oca, uma oca mesmo, onde o menino morava, com seus 20 e poucos anos, e chegou lá e olhou e falou assim: tem alguma coisa que está me perturbando nessa oca. Ele falou: espera aí, antes de orar aqui, eu vou orar lá onde você está morando. Começou a orar, e Vasco falou assim: pastor Barbosa, de repente, saiu uma cobra correndo de dentro daquela oca. E na hora eu falei: Deus, o que é isto? E no meu coração eu sabia que era a presença do mal naquele lugar. Eu falei: e daí, o que você fez? Aí eu orei lá, agora vou orar com o menino. Foi lá orar com o moço, chegou lá, orou com o moço, ou depois orou para ele, depois olhou para ele e falou assim: o mal que estava te prendendo já saiu da tua casa. Levanta e anda em nome de Jesus. Do jeito que aquele jovem estava, ele se ergueu e começou a andar ali naquela hora. Eu falei: Vasco, e o que aconteceu? Ele falou assim: pastor, eu fiquei lá mais uns 5 dias, eu vou voltar lá daqui a 2 semanas, mas deixamos uma igreja lá. Deixamos o povo de Deus estabelecido lá. Sim. Um grupo de pessoas que clamavam pelo nome de Jesus, que aceitaram a Jesus como seu salvador pessoal e começaram a se reunir regularmente naquele lugar. E aí o Vasco voltou para casa e começou a preparar um obreiro para ir para lá, no meio do mato, para continuar aquele trabalho. Não estou dizendo uma igreja com 4 paredes, bonita como essa. Às vezes se reúne debaixo de uma árvore, às vezes se reúne dentro de uma cozinha ou alguma coisa assim. Meus amados, deixa eu correr. Meu tempo chegou no final. Mas deixe-me dizer uma coisa. O sonho de Paulo era chegar na Espanha. No tempo de Paulo, não havia conhecimento de nada a oeste da Espanha. A Espanha era os confins da terra.
Quando Jesus foi assunto aos céus, ele falou com seus discípulos: não é para ninguém sair de Jerusalém, fiquem aqui, até daqui do alto vocês sejam revestidos de poder, mas vocês receberão o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra, até a Espanha. Paulo já estava pensando nos confins da terra. Onde é o seu confim da terra? Talvez o seu vizinho é o seu confim da terra. Talvez o seu colega de trabalho é o seu confim da terra. Talvez o seu tio, a sua tia, o seu primo, a pessoa que trabalha na sua casa, ou a pessoa para quem você trabalha é o confim da terra. Deixe-me dizer uma coisa para você, meu amado, minha amada. Deus não trouxe você aqui por uma questão econômica. Deus trouxe você aqui para ser uma bênção nessa terra, para ser luz no meio das trevas desse lugar. Trump, Obama, Bush, quem quer que seja, ninguém vai resolver seu problema. Deus te trouxe com uma agenda, e a agenda de Deus é o que está escrito em 1 Reis, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Deus não tem outro plano, querido. O plano dele é eu e você. Está disposto até o confim da terra? Ele me deu a graça de chegar até a África. O que eu aprendi com os meus irmãos, com os nossos irmãos e irmãs africanas, é muito mais do que eu jamais pude oferecer a eles. Mas foi isso que Deus fez na minha vida. E Ele quer te usar. Ele quer usar você do jeitinho que você é, até os confins da terra. Ele quer usar a sua vida, quer usar aquilo que você tem, aquilo que você é, para que outros saibam que existe esperança, que existe salvação, que fora de Jesus não existe solução para esse povo. Eu estou crendo firmemente, junto com a minha organização, que Deus está para fazer alguma coisa nos Estados Unidos que nós não sabemos ainda o que é. E no dia que Ele fizer, eu quero estar aqui. Quero estar com a minha cadeirinha cativa, observando o que o Espírito de Deus vai fazer. E nós cremos piamente que aquilo que Deus quer fazer nesse país, necessariamente, há de passar através da igreja imigrante. Queira os fazedores de política deste mundo ou não, os imigrantes estão sendo trazidos para dentro desse país, para ser luz no meio das trevas. É para isso que você é chamado. Não é para ser melhor econômico, não. É para ser luz, para ser bênção. Através de Isaías ele disse: é coisa pouca demais chamar vocês como filhos. Eu chamei vocês para que vocês sejam luz entre as nações. Você quer abraçar isto? Abaixa sua cabeça agora e fale com Deus. Deixa Deus. Isso é para mim, não é para o outro, não. Isso é para a minha vida. O nosso movimento missionário não estará terminado até que todas as pessoas nesse mundo possam ouvir falar de Jesus.